Olá, seja muito bem-vindo ao Visualize e Creia. Hoje nós vamos mergulhar em um dos livros mais especiais, né, em termos de desenvolvimento pessoal. No Pense e Acontece. É um livro do Bob Proctor e é um livro que eu li há muitos anos atrás e depois eu resolvi reler essa viagem que eu fiz agora de férias. E na época não fez tanto sentido quanto agora, porque eu ainda não conhecia muito o autor, ainda não tinha lido muitas coisas sobre ele, e dessa vez fez muito mais sentido. E o que esse livro fala é muito que quando tudo parece desabar, né, quando a mente tenta te convencer de que nada vale a pena, é aí que entra a verdadeira transformação, que é a transformação de nós internamente. E ele fala muito sobre histórias de pessoas que acreditaram numa vida diferente, puderam viver essa vida diferente, puderam pensar e aquilo que elas pensaram acontecer. Ele dá diversos exemplos, né, de como a mente, mesmo ela querendo parar, quando você escolhe visualizar, imaginar, declarar, pensar, coisas muito boas podem acontecer. E é um livro bem simples, gente. Ele vende assim. Eu lembro que eu comprei ele, eu acho que numa loja, tava passando e vi esse livro, me chamou a atenção o título Pense e Acontece, né? O poder de transformar suas ideias em realidade. É do Bob Proctor e do Greg Ray. E me chamou muito a atenção a capa. E eu falei, acho que eu quero comprar. E ele fala muito que a mentalidade vai determinar se uma pessoa vai ter sucesso ou não, né? Ele traz muitos questionamentos de será que as pessoas bem-sucedidas elas pensam de um jeito diferente daquelas que nunca nem chegaram a desenvolver o seu potencial, né? Como que a gente pode mudar a nossa maneira de pensar para que cada pensamento nos leve a vencer, não a perder? E eles fizeram esse livro baseado, né, os autores, na Fundação Napoleão Hill. Então eles usaram muito do pensamento e da psicologia que está no livro Pense em Riqueza. Tanto que é ali que o Bob ele conta, né, o quanto esse livro mudou a vida dele, o Pense em Riqueza. Ele usa um espaço do livro só para falar do quanto esse livro teve impacto na vida dele. E então ele dá exemplos de como você pode realmente ter uma mentalidade pequena, limitada, e de repente, por exemplo, ele fala, no caso dele, a leitura de um livro, que foi sugestão de um homem bem-sucedido, mudou a vida dele, mudou totalmente. Então, é isso que ele sugere no livro, que pequenas escolhas, pequenas decisões que a gente faz podem e vão mudar totalmente a nossa vida. O livro ele fala de alguns exemplos dele, né, como eu falei. Então, quando o próprio Bob tinha ali um salário anual muito baixo, muitas dívidas, nenhuma perspectiva, né, de viver algo grandioso, mas ele mudou radicalmente a forma como ele vivia através dele mudar a forma como ele pensava. E esse episódio, né, é um lembrete disso, que você não vive na sua vida para reagir à sua vida. Você está aqui para criar a sua vida. E por isso que a gente fala tanto de Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas e é lógico que nesse processo Ele também pode te ajudar. Então, tudo que você precisa está dentro de você. E o maior problema é que a maioria das pessoas vive com a mente voltada para fora, tentando mudar o que é externo. E é isso que o livro fala, né? Sem entender que o externo ele vai ser sempre um reflexo daquilo que existia dentro de você. É a lei da semeadura. Hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E não fique achando que nós vamos estar sempre reagindo ao mundo, né? Porque nada que acontece fora antes não aconteceu dentro de nós. Hoje você vive realidades que você mentalizou. Poxa, eu moro na praia. Teve um período onde eu só visualizei, foi mais de um ano, já contei essa história aqui.
Às vezes a casa que você comprou e vive era algo que você visualizava. Porque tudo começa com o pensamento. Poxa, os filhos que eu tenho saudáveis, eles são super animados, eles são divertidos, eles são engraçados. Quando eu pensava em ter crianças e filhos, eu não imaginava crianças, poxa, sentadas ali no jantar, olhando pro teto, né? Crianças apáticas. Não, eu gostava sempre das crianças mais assim, crianças mesmo, agitadas, que se jogavam. Eu lembro que eu cuidava no trabalho. Meu primeiro emprego, não foi meu primeiro emprego, foi meu terceiro emprego. No primeiro emprego eu também fiz esse evento, mas no terceiro eu me lembro perfeitamente o quanto eu me conectei. Eu fazia um evento onde as crianças visitavam o local de trabalho dos pais, né, a empresa. Então a gente preparava a empresa, contratava uma empresa para passar o dia com elas no escritório. A gente organizava o salão mais, assim, o maior salão de reunião, de reuniões, de apresentações da empresa. A gente deixava totalmente transformada para receber as crianças. Elas iam passar o dia com a gente, iam tomar lanche junto, iam visitar onde os pais trabalhavam. E eu organizei esse evento em todas as empresas que eu passei, né, por muitos anos. E foi muito interessante. Quanto eu me conectava com as crianças mais cheia de energia. Tanto que assim, às vezes os monitores não davam conta e eu tinha que ficar lá, né? Não era meu trabalho, mas eu ficava lá junto pra divertir e conversar e acalmar aquelas crianças que eram mais assim animadas e queriam mais assim, nossa, já quero ir pro escritório, já quero ver meu pai. E aí eu cuidava dessas crianças pra desafogar um pouco os voluntários, não, a equipe que cuidava, né, das crianças ali no dia. Então, eu visualizava meus filhos. Eu lembro de eu nova, sem ter namorado, sem ter casado, olhando para algumas crianças específicas que eu lembro até hoje, desses projetos que eu fiz, e eu olhava e falava, nossa, queria muito ter um filho assim, sabe, um filho cheio de energia. E aí eu olhava, uma criança que dava vontade de abraçar, dava vontade de criar brincadeiras, de criar coisas engraçadas e divertidas. E hoje eu vivo isso. E eu sei que nós criamos tudo, né? Eu sei que se eu tivesse desejado algo diferente, eu também teria algo diferente. É aquilo que é a palavra que a gente já ouviu várias vezes de Henry Ford, né? Se você pensa que uma coisa vai dar certo, parabéns, vai dar certo. Se você pensa que algo não vai dar certo, parabéns, você também tá certo. Não vai dar certo, porque tudo começa naquilo que você entende sobre as coisas. Então, nesse livro, voltando pro livro, é um livro muito básico, muito pequeno, são poucas páginas. É aquele livro assim que você compra, eu acho que vende em muitos lugares, até assim, lojas mesmo, mas que você consegue relembrar tudo aquilo que o Bob Proctor fala em outros livros maiores dele, de que você não vê, se você não enxerga algo internamente, você nunca vai segurar externamente, que tudo que aconteceu na vida dele foi algo que ele visualizou. Então ele traz vários exemplos de outras pessoas também, que poderiam não ter nada nessa vida, mas que visualizaram, acreditaram. E essa sequência que ele defende muito, né, em toda a trajetória dele, você pensa, aí você vibra como o pensamento que você tem, e esse pensamento conectado com esse sentimento, essa vibração, essa frequência que você se coloca, traz o resultado que você quer. E por isso que é tão perigoso repetir o fracasso mentalmente, ficar pensando em coisas ruins, porque você vai viver o mesmo padrão eternamente. E ele fala sobre como esses pensamentos vão governar a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, comportamental. Você pode ter grandes sonhos, mas se você não mudar os pensamentos, você vai se sabotar, você não vai viver. Você quer mudar de vida? Muda a sua forma de pensar, muda o que você acredita que é possível você alcançar. Escolha um objetivo, tenha ele na sua mente, sinta como se ele já fosse real. Repita esse sentimento todos os dias com emoção, até que ele se torne parte de você. E a gente fala que esse livro ele é baseado muito no Pense e Enriqueça,
porque eu acredito que o Bob tinha essa missão. Assim como um livro mudou a vida dele, né? A leitura desse livro abriu a mente dele das possibilidades. Eu acredito que esse livro, Pense e Acontece, é mais uma tentativa de que ele faça isso por outras pessoas também. Que você leia, que você pense em como você se comporta, em como você reage diante da vida, né? Que você diga mentalmente pra você, poxa, eu sou capaz, não existe limites. Se eu não desejar, se eu não acreditar, ninguém mais vai. Então tudo que você deseja já existe, mas precisa ser explorado por você, né? Na sua mente. Você tem um poder dentro de você que ainda nem começou a explorar muitas vezes. Então pare de tentar consertar as coisas externas, pare de tentar mudar radicalmente as coisas externas, os resultados, e comece a construir o seu interior forte, inabalável, porque é esse interior que vai te proteger e vai te fazer ter boas ideias, ter bons pensamentos, e naturalmente a sua vida vai ser um reflexo disso daqui a pouco. Então, lembre sempre que você e eu não estamos aqui para sobreviver apenas. A gente está aqui para viver nossos sonhos, visualizar coisas grandes e ver elas acontecendo, alcançar desejos e sonhos do nosso coração. Eu creio que é muito sobre isso que o livro traz. Apesar de ser um livro, como eu falei, rápido, uma leitura mais superficial, né, do Bob, não é uma leitura muito complexa, mas ele traz esse lembrete, né, de tudo aquilo que você pensa é tudo aquilo que está acontecendo. E se o resultado que você está tendo no presente hoje não te agrada, mude seus pensamentos, porque no futuro você vai colher uma vida de resultados muito diferentes e muito melhores diante daquilo que você quer. Então eu espero que faça sentido para você essa mensagem, o conteúdo desse livro, e que você possa, né, a partir de agora, lembrar de tudo isso que o livro fala, né, de pensamentos, da força do pensamento, porque aquilo que você pensa, de fato, acontece. Eu desejo que você faça um excelente dia.